Tá tudo bem com vocês, meus amados? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos na casa de Deus. Podem tomar assento em nome de Jesus. Já estamos aqui, né, no nosso domingo, no nosso encontro marcado com Deus. E eu creio que Deus vai falar muito aqui aos nossos corações, tá bom? Eu já quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 37. É o nosso ponto de partida. É a nossa mensagem aqui hoje, amém? Nós vamos começar aqui um estudo sobre a trajetória de José. José, ele saiu de escravo e ele passou a ser governador, amém? José teve uma trajetória muito bonita, não é? Mas ele passou por algumas situações difíceis na vida também, como todos nós passamos, né? Nem tudo é flores, nem tudo é rosas, né? A vida não é um mar de rosas. E nós vamos aprender aqui, irmãos, que às vezes nós enfrentamos situações difíceis por causa de nós mesmos. Às vezes nós criamos, né, tais situações por imaturidade, às vezes por vaidade, e isso acaba acarretando em algumas consequências, né? Podemos dizer, amargosas na vida. Então nós temos que pedir a Deus a sabedoria, né, para cada situação, para cada direção que Deus dá para que a gente possa, meus amados, viver os planos e os sonhos de Deus, tá bom? Então vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 37, o versículo 3. E a mensagem de hoje é sobre a trajetória de José, né? E o tema da mensagem hoje, vaidade e cabeça de escravo. Então nós vamos falar sobre isso. Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Olha só o que o texto diz, meus amados. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Irmãos, aqui está algum erro, né? Um erro que alguns pais acabam cometendo. Falta de equidade. O que seria equidade? Um tratamento igualitário, um tratamento igual, não é? Então a Bíblia já mostra aqui, ó, claramente que Israel amava mais José do que os outros filhos. E um pai não pode amar um filho mais do que o outro. Um pai tem que amar o filho igual, não é? Não existe dois pesos e duas medidas. Para um filho o peso é esse. Não, para esse filho o peso é esse. Não, tem que ser igual. Até porque Deus, perante os olhos de Deus, somos todos iguais. Amém? Então, o Israel já cometia um erro aqui de amar a José mais do que os outros filhos, pelo fato de ser o filho da sua velhice, né? Então, era o pequenininho, era o caçula, e ele acabava amando mais. Só que tem um problema, irmãos, né? Às vezes a criança, o filho, recebe o amor demais de um lado, não é? Eu até fiz uma anotação aqui, ó. O excesso de amor por um pode despertar o ódio nos outros. Então isso acaba gerando um desequilíbrio, não é? Acaba gerando um desequilíbrio. Então, por um lado, José era muito amado pelo seu pai, mas por outro lado, ele era odiado pelos irmãos. Então os pais têm que buscar essa sabedoria, meus amados. E às vezes os próprios pais vão, como que eu posso dizer, semeando a vaidade dentro dos filhos. Às vezes os próprios pais vão plantando a vaidade nos filhos. E aquele amor excessivo pode se tornar um laço. Aquela superproteção pode se tornar, né, uma situação amargosa para aquele filho. Então José, ele tinha esse amor maior, né, Israel tinha esse amor maior por José.
E vamos continuar a leitura. Olha só o versículo 4: vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava, então era uma coisa clara, nítida, não era algo assim, intrínseco, oculto, não, era uma coisa clara, né? Estava bem claro para os irmãos de José que o pai deles amava o José mais do que eles, né? Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com eles, como igreja? Pacificamente. Então, olha só, existem brigas, existem discórdias entre os filhos não têm paz, os filhos vivem em pé de guerra, e tais discórdias, tais brigas, são provocadas às vezes pelos pais, pela falta de sabedoria dos pais. Por que os irmãos de José não podiam falar pacificamente com ele? Por que os irmãos de José não conseguiam amá-lo? Porque o pai demonstrava um amor maior. Então isso né? Não havia paz entre os irmãos. Então, às vezes você diz: poxa, pastor, lá em casa os meus filhos vivem brigando, vivem em pé de guerra e tal. É normal, tem coisa que é normal entre irmãos, não é? Mas quando foge do normal, quando você vê ódio, um querendo acabar com o outro, ameaça e tal, tem algum desequilíbrio aí. Existe algum desequilíbrio. Então os pais têm que ficar atentos. Amém? Eu não posso amar mais um do que o outro. Eu tenho que amar de uma maneira igual. Quem está compreendendo isso? Até porque Deus nos ama dessa maneira, não é? Não existe o queridinho de Deus ou a queridinha de Deus. Não, Deus nos ama, né? Ama a todos de uma maneira igual. Então havia essa briga, essa discórdia entre os irmãos, que diz ali, não podiam falar pacificamente. E aí, né, José foi se transformando numa criança vaidosa. E a vaidade, irmãos, faz as pessoas quebrar a cabeça. A vaidade faz as pessoas quebrar a cara. A vaidade faz as pessoas sofrerem o que talvez não era necessário sofrer, passar por situações que um humilde não passaria. E às vezes Deus nos permite passar por situações difíceis na vida para poder quebrar a vaidade. Nós podemos fazer um paralelo aqui de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés completou 40 anos, ele era poderoso em obras e palavras. Moisés foi criado no Egito com toda a sabedoria de Faraó. Então ele era um homem poderoso, respeitado. E José acreditava que aquele povo do Egito seria liberto através das suas mãos. Na cabeça de Moisés, né? O povo do Egito seria liberto através das suas mãos. E quando o Moisés vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele vai lá e mata o hebreu, mata o egípcio, né, para tomar vingança. Ele falou: pronto, agora o meu povo vai me respeitar, porque eu provei que eu sou fiel, estou interessado em salvá-los. Mas no outro dia, o Moisés vai pacificar uma briga entre os irmãos, e um deles fala assim: quem é você? Quem te constituiu por juiz entre nós? Quem colocou você como juiz entre nós? Você veio nos matar como que você matou o egípcio? E o Moisés teve que fugir. Olha só, Moisés teve que ir para o deserto e ficar mais 40 anos escondido. Mas por que 40 anos, irmãos? Porque os primeiros 40 anos de Moisés foi de vaidade. Ele foi crescendo e se tornou vaidoso. E de repente Moisés teve que ir lá para o deserto, ficar mais 40 anos para quê? Para se desintoxicar da vaidade. Quem está entendendo isso? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com a vaidade. O problema, a inveja não está nos sonhos.
Não é porque as pessoas sonham, mas é porque as pessoas são vaidosas. E isso acaba despertando muitas vezes a inveja nos outros. Então, olha só o que vai acontecer. O versículo 5, diz ali o texto: sonhou também José um sonho. E José foi orar e falar com Deus e buscar a direção completa. Sim ou não? Não. O que José fez, irmãos? Vamos lá? Olha lá. Sonhou um sonho e fez o quê? E contou. Irmãos, olha só, José sonhou e contou. Pessoas vaidosas fazem isso. Elas não conseguem segurar. José já era aborrecido pelos seus irmãos, sim ou não? Era aborrecido. Aí de repente Deus dá um sonho para ele e vai lá e conta. Repare que José, ele sonha e ele não vai conferir no coração, guardar, meu Deus, o que é isso? O que o Senhor está querendo me mostrar? Buscar o entendimento. Meu Deus, como que isso vai acontecer? Que nada. Do jeito que José sonha, ele já sai contando. Sabe por que José fazia isso, irmãos? Porque ele tinha cabeça de escravo. Ele não tinha cabeça de governar. Pessoas vaidosas não estão preparadas para governar. Deus deu um sonho de governo para o José. Amém? Só que ele ainda não tinha capacidade para governar. Por quê? Porque ele era vaidoso. Então ele sonhou e contou. Meu irmão, tem coisas que você sonha e você guarda. E você deixa acontecer. E você deixa Deus fazer. Deixa Deus ir adiante. Amém? O sonho nem aconteceu, mas o José já estava falando para quem? Para aqueles que odiavam ele. Então José queria usar aquilo que Deus deu para ele, para quê? Para provocar ainda mais os irmãos, para despertar, né, um sentimento de José de superioridade para com seus irmãos. Então José não estava contando um sonho de uma revelação apenas. Deus havia dado a revelação, mas aquela revelação se tornou uma vaidade na vida de José. Então as pessoas vaidosas não estão preparadas para governar, não estão preparadas para viver o sonho, irmãos. E geralmente pessoas vaidosas vão apanhar na vida por causa da sua vaidade. Então José sonha e ele não vai buscar em Deus: Deus, o que o Senhor quer? Meu Deus, qual que é a direção? Qual que é a revelação? Meu Deus, me explica melhor isso. Não é? Até por imaturidade. Até por imaturidade. Então José sonha e ele sai contando. O José sonha e sai falando para todo mundo, mas não para edificação, mas para provocar o ciúme entre os irmãos. Quem está entendendo isso? Então isso não é cabeça de governador, irmãos. Isso é cabeça de escravo. Isso é mentalidade de escravo. Então tem pessoas que, embora elas tenham sonhos, enquanto essa mentalidade, essa cabeça não mudar, não é? Ela vai passar por umas tempestades. Não que o sonho não vá se cumprir, o sonho se cumpre. Amém? Deus cumpre, Deus faz. Não é verdade? Deus cumpre. Mas talvez vai passar por umas tempestades que não deveria, que poderiam ser evitadas. Quem está entendendo isso? O José sonha e conta. E o que vai acontecer? Sonhou também José e contou, né? Por isso o aborreciam ainda mais. Quer dizer, já não tinha paz entre os irmãos. Aí José vai sonhar e vai contar. Por isso, então, ele, né, aborreciam ainda mais. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui, de Maria. Lucas capítulo 2, versículo 13. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 13. Olha isso aqui, irmão, isso aqui é muito forte. A Maria nos dá o exemplo. Por que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus? Não é? Por que o anjo fala assim, bendita és tu entre as mulheres? Irmãos, o maior milagre que alguém viveu nessa terra foi Maria. É ou não é verdade? Gerar um filho é uma bênção. Uma mãe gerar um filho, uma mulher gerar uma criança é uma bênção.
O filho é bênção, não é? Agora você imagina uma mulher dar à luz ao próprio Filho de Deus nessa terra, irmãos. Uma mulher gerar o autor da vida. Que coisa, né? Uma mulher gerar o Criador do mundo. Aquele que criou todas as coisas estava no ventre de Maria, irmão. Mas por que Jesus veio dessa maneira? É o que diz lá em João, né? João capítulo 10. Deixa eu pegar aqui, ó. É João capítulo 10, versículo 1. Deixa eu ver se é 1. João capítulo 10, 1. Depois eu vou aqui no Lucas 2,13. Põe lá para mim. João capítulo 10. Olha só. Por que Jesus veio no ventre de uma mulher? Só para explicar aqui, ó. Na verdade, Virgil, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas. Olha só, esse mundo é o curral das ovelhas. As ovelhas perdidas, não é? Que Jesus veio para salvar. Então, como que o pastor entra nesse mundo, irmãos? Pela porta. Jesus é o pastor, né? Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, olha só, embora Jesus foi o criador do mundo, estava lá com Deus, no princípio, era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Embora Jesus fosse o criador do mundo, de todas as coisas, ele teve que vir a esse mundo pela porta. E qual que é a porta de entrada no mundo, irmãos? Como que você entrou nesse mundo? Do ventre. Alguém desceu numa nave aqui? Hã? Pousou a nave aonde? É ou não é verdade? Não existe isso. Nós viemos através do ventre de uma mulher, não é? Até hoje que eu saiba é assim. Não existe outra coisa diferente, é ou não é verdade? Né? Ah, não, eu fui gerado no ventre de uma baleia. Fui gerado no ventre, né? Não existe. Qual que é a porta de entrada do ser humano no mundo? É através do ventre da mulher. Então Jesus, ele entrou nesse mundo pela porta, diferente do diabo. Como que o diabo entrou nesse mundo, irmãos? Eu via Satanás caindo como um relâmpago do céu. O diabo não entrou pela porta, irmãos, né? Ah, não, Maria gerou Jesus, a fulano de tal gerou o Satanás. Não, o Satanás não veio. Ele caiu como um relâmpago do céu. Quem está entendendo isso? Então ele não entrou pela porta. Ele entrou por outra parte. Por isso, ele é o quê? Ladrão e salteador. Continua ali, vê se tem mais alguma coisa ali, ó. Aquele, porém, que entra pela porta, Jesus entrou pela porta. É o pastor das ovelhas. Então, olha só. O dono do universo, sendo gerado no ventre de uma mulher, irmãos. Não existe milagre maior nessa terra, irmãos. Não existiu milagre maior nessa terra de Maria ter gerado nesse mundo o próprio Filho de Deus. Mas por que ela foi bendita? Por que ela foi escolhida entre as mulheres para poder gerar um milagre daquele tamanho? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá em Lucas capítulo... O que eu falei para vocês? 2, versículo 13. Lucas capítulo 2, versículo 13. Olha lá. 2,13. E no mesmo instante, Jesus tinha acabado de nascer, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, irmãos. Olha só que coisa, hein? Jesus estava lá na manjedoura e de repente aparece um anjo e uma multidão de exércitos celestiais. O exército do céu foi bater lá na casa da Maria, irmão. Já pensou? Além de receber o Salvador, ela ainda recebe o exército celestial, uma multidão de anjos. Irmãos, se fosse uma outra pessoa, já estava saindo contando para todo mundo. Aí, vizinho, olha aqui, ó, você sabe quem foi lá na minha casa? Ó, deixa eu te contar maior. Acabei de receber uma legião de anjos lá. Não tem gente que é assim? Não tem gente que é vaidosa? É ou não é verdade? Qualquer coisinha ela já quer sair
contando vantagem para todo mundo. Ó, deixa eu falar aqui, Isabel. A Isabel era a prima dela, a mãe de João Batista, né? Isabel, você está gerando João Batista? Ó, coisa boa, hein? Mas eu estou gerando o Salvador do mundo. Isabel, Zacarias viu um anjo lá no templo, deixa eu te contar maior. Acabei de receber uma legião de anjos na minha casa. Tem gente que é assim, né? Ela sempre quer contar vantagem em cima dos outros. Isso é vaidade, irmãos. Deus não dá coisa grande para gente vaidosa. Deus não dá. É aquela pessoa que sempre está querendo contar vantagem, né? O pastor Jaime sempre fala assim, o pregador vaidoso, né? Às vezes o pregador teve lá várias curas, né? Libertação e tal. Aí vem um outro que está começando, né? E ele vai contar na alegria, na humildade. Puxa, fiz uma oração ali, né? E a irmã ficou curada da dor de cabeça. Ô, irmão, glória a Deus, hein? Parabéns, ó, Deus continue te usando, hein? Mas há anos atrás eu fiz uma oração, a pessoa estava cega e enxergou. O humor, quer dizer, ele sempre quer estar acima. Isso é vaidade, irmão. Tem gente que é assim ou não é? Ela quer sempre estar acima, mostrar acima dos outros. Isso não existe no mundo de Deus. Isso é vaidade. Isso traz problema. Então Maria tinha acabado de gerar o Salvador do mundo, ela tinha acabado de receber um exército de anjos, irmãos. Olha lá, celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Você imagina, irmãos, um coral de anjos lá na sua casa, não é? Um coral de anjos louvando, cantando e adorando a Deus. Maria estava adorando a Deus. E boa vontade para com os homens. Olha o versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos, disseram os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente a Maria e a José, e o menino estava deitado aonde? Na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito, e todos que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Estava todo mundo maravilhado, irmãos. Era o assunto do momento, estava na boca de todo mundo. Meu Deus, o que aconteceu aqui na casa da Maria, do José, na manjedoura? Tinha um exército de anjos, vieram os pastores e trouxeram ouro, incenso, mirra. Meu Deus, que coisa maravilhosa, estava todo mundo maravilhado. E olha Maria, continue, versículo seguinte: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as aonde? No seu coração. Maria ficava caladinha, irmãos. Quem está entendendo isso? Maria não ficava se exibindo, Maria não ficava se mostrando, Maria não ficava contando vantagem. E olha que ela já era mãe do Salvador do universo, irmão. Amém? Olha só, Maria já tinha gerado, sim ou não? Mas ela estava ali, ó, caladinha e apenas guardando no seu. E o tonto do José, me desculpa falar assim, não tinha nem gerado nada, irmãos. Tinha recebido apenas um sonho e já estava contando para todo mundo. E tem gente que faz isso. Tem gente que não conquistou nada na vida e ela já sai contando para todo mundo só por vaidade. Em outras palavras, José estava se envaidecendo de algo que ainda nem tinha acontecido. E tem gente que é assim. Tem pessoas que se envaidecem de algo que nem aconteceu. Apenas porque Deus deu uma visão, um sonho, uma direção, ela já se considera melhor do que as outras. Essa é a verdade. A Maria já era mãe do Salvador, já tinha recebido os anjos na casa dela. Um exército de anjos estava louvando, adorando. E o que a Maria fazia? Apenas guardava aquilo no coração. Amém? Então por que Maria foi escolhida, irmãos? Porque ela era humilde. Amém? Humildade, a Bíblia diz que a humildade precede a honra.
E a vaidade precede a queda. Maria já era mãe. José estava pronto. Para quê? Para trabalhar de escravo na casa de Potifar. José estava pronto para ser perseguido pelos seus irmãos. Por quê? Porque era vaidoso, irmãos. Então tem muitas pessoas que recebem sonhos de Deus, só que ainda não estão prontas para governar. Elas recebem sonho de governo, mas ainda tem mentalidade e cabeça do quê? De escravo. Quem está entendendo isso? Não é? É forte isso aqui, irmãos, que Deus está mostrando. Irmão, quer crescer na vida? Seja chato mesmo. Pergunta. Né? A pior coisa que impede a pessoa de aprender é o quê? É o medo de perguntar. Não, vá lá e pergunta, queira aprender. Fulano, como que faz isso? Que legal que você fez. Como que você fez isso aqui? Vai lá e pergunta. Se a pessoa quiser falar, ela fala. Se ela não quiser falar, ela não vai falar. Mas o não você já tem, não é verdade? Irmão, tem que perguntar. Tem hora que você tem que ser entrão. Diga a glória a Deus. Jesus entrou no meio do templo lá, foi perguntando isso, aquilo, outro, tal, ia perguntando, ia ouvindo e tal. É assim que se aprende, irmão. Amém? Eu lembro quando eu comecei no ministério, eu ia perguntando um monte de coisa para os meus pastores. Às vezes ligava para o pastor lá de Portugal, lá, o reverendo Machado. Reverendo, o senhor pode dar uma palavra para mim? Olha que doido. O senhor pode me esclarecer uma dúvida aqui? Ó? Várias vezes, irmão, comprava um cartão de telefone na época, né, de tantas unidades. Reverendo, deixa eu falar com o senhor rapidinho aqui. Ó. Aí em Portugal, como que é o trabalho de libertação aí? Ia perguntando. Para os meus pastores, ligava para o pastor Anselmo, Deus me deu uma direção, uma palavra aqui, ó, eu precisava de um conselho, como que eu faço para aprender isso, aquilo? Pergunta, irmão. Amém? Não já tem. Se ele desligar o telefone na minha cara, não, eu não posso te atender agora, menino. E eu era menino ainda, jovem, estava começando na obra, mas eu ligava e perguntava. Queria aprender, diga a glória a Deus. É assim que se aprende, irmãos. Jesus estava ouvindo e interrogando, fazendo doutorado com 12 anos de idade. O que mais que diz ali? Ó? E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Jesus era extremamente inteligente, irmãos. Tinha uma mente brilhante, uma cabeça brilhante. Amém? Era cheio do Espírito Santo. E quando ouviram, maravilharam-se e disse a sua mãe: filho, por que fizesse assim para conosco? Jesus se perdeu no meio do caminho. Eles estavam voltando de Nazaré para tal cidade e tal, e foram, e de repente se deram conta, cadê Jesus? E voltaram, né? 3 dias depois encontraram Jesus lá no meio do templo, os doutores. A Maria foi dar um puxão de orelha nele. Filho, por que você fez isso com a gente? Né? Eles estavam maravilhados de ver Jesus no meio dos doutores, mas estavam mordidos. Que menina é essa? Né? Ela foi dar um puxão de orelha em Jesus. Ela, por que fizeste assim para conosco? Continue. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Onde você estava, menino? Você está ficando doido? E ele lhe disse: por que você estava me procurando? Ó Jesus. Né? Não sabeis que me convém tratar do quê? Dos negócios do meu? Jesus, além de ser doutor, no meio dos doutores, era bom negociador. Se você pegar na Bíblia, um dos profetas, um dos homens que mais falou sobre dinheiro foi Jesus Cristo. Ele sabia, ele é dono do ouro, dono da... Jesus estava tratando dos negócios do pai dele, ele deu uma lição na mãe dele. Olha que coisa, não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? Então Jesus era um homem de negócios também, né? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Estava todo mundo admirado com a sabedoria do menino, irmãos. O menino era um prodígio, com 12 anos de idade, né? Estava causando um rebuliço. Mas quem que é esse menino? Era o dono do mundo. Quem que é esse gurizinho, esse piazinho de 12 anos que está aqui, tal? Era simplesmente o autor da vida. Era simplesmente o dono de todas as coisas. Amém? Então é óbvio que estava todo mundo admirado e tal, não é? E olha só, que pai que não vai ficar orgulhoso com um filho desse? Não é? Que pai que não vai... Meu Deus do céu, como que eu gerei... Meu Deus, como que eu gerei uma criança dessa? Explica.
né? Então, eles estavam admirados com a inteligência e a sabedoria. Eles não compreendiam as palavras, né, que eles diziam. Continua, prossiga lá. E desceu desceu com eles e foi para Nazaré, né? E era-lhes o quê? Sujeito. Jesus era o dono do mundo, mas era sujeito ao pai e à mãe. Amém? Embora ele fosse o dono de tudo, né? O autor, o criador de todas as coisas, uma inteligência absurda, estava fazendo doutorado com 12 anos de idade, ele obedecia ao pai e à mãe. Ele era sujeito, diga glória a Deus. Amém? Olha lá, e a sua mãe contava para todas as suas amigas e se gabava, sim ou não? Não. Olha lá, e a sua mãe guardava, aleluia, no coração, né? Todas essas coisas. Então Maria continuava humilde, irmãos. Ela continuava guardando no coração. E o bobo do José sonhando e contando para todo mundo. Quem está entendendo isso? Né? Quer dizer, inexperiente, irmãos. Vaidoso. Em outras palavras, as coisas estavam acontecendo com Maria e nem por isso ela saía falando para todo mundo. E o José não tinha acontecido nada. Vamos voltar lá no José. Mas antes de voltar no José, Provérbios capítulo 17, versículo 19, a parte B. A NBV, Gorete. Deu para entender aí? Coitada, Gorete, bugou lá atrás. Pastor falando 2.0, né? Olha lá. Aí a Gorete pegou rápido, né? Olha lá. E ó, a Gorete tá de parabéns, hein, Gorete? Tá no time, hein? Também a Gorete tá todo dia treinando, fazendo exercício. Parabéns, hein? Tá no time, hein, Gorete? É isso aí, ó. Quem vive contando o que, igreja? Vantagens. Está procurando o quê? A sua ruína. Então nós não temos que viver contando vantagem, irmãos. Amém? Olha aqui para o pastor Helder. Os sonhos que Deus nos dá não é para a gente. Não é para nós. É para o cumprimento de um propósito. Então, o destino final da visão não é na nossa vida. Deus estava dando um sonho para José, mas o foco não era José. O foco não era José. Tinha um outro propósito muito maior, irmãos. Só que Deus precisava usar alguém da família para cumprir algo maior. Só que José estava achando que era ele. Então José estava sonhando e contando vantagem. Não, o sonho de Deus não é para a gente contar vantagem. Por quê? Porque Deus dá sonhos para cumprimento de um propósito, para a gente servir. Amém? Para a gente ser um instrumento, um canal de Deus nessa terra. Então tem gente que acha que Deus deu sonho para ela é a última bolacha do pacote, né? O gás da Coca-Cola, o rei da cocada preta. Não. Deus deu um sonho para José, mas José seria apenas um instrumento, e é sobre isso que nós vamos falar, né, por esses dias. Não vou chegar aqui, né? Mais para frente nós vamos falar isso. José era apenas um instrumento para um outro propósito, para que Israel, seu pai, virasse nação. A promessa não era sobre José, a promessa era sobre Isaac, Jacó. Quem está entendendo isso? Então José seria apenas um instrumento para que aquilo que Deus falou para o Isaac, o Jacó, o Israel, se cumprisse. Só que às vezes a pessoa, por vaidade, ela recebe um sonho e ela acha que é ela o privilegiado, a privilegiada. Não. José seria apenas um instrumento, irmãos. O propósito não era José se tornar governador, o propósito era outro. O propósito era fazer Israel virar nação. Só que para Deus cumprir determinados propósitos, ele eleva algumas pessoas. Não para benefício próprio, mas para cumprir o plano de Deus. E se a gente não entender isso, o sonho não se concretiza.
Bendita és tu entre as mulheres. Maria foi escolhida, mas não era ela o objetivo. Ela foi apenas um instrumento. Quem era o objetivo? Era a humanidade. Era a salvação da humanidade. Então nós não podemos ficar vaidosos, contando vantagem. Ah, não, porque Deus me deu um sonho. Tem gente que é vaidoso demais, irmão. Não, porque Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. Ah, porque Deus está me colocando como governo. Mas para quê? Vai governar para quê? Para ficar soberbo? Para ficar mais arrogante? Mais avarento? Se for desse jeito, Deus nem coloca, irmãos. Então Deus deu um sonho para o José, mas Deus teve que quebrar toda a vaidade de José. Toda a vaidade, irmão. José foi reduzido ao pó. Quando ele estava lá sem vaidade nenhuma, Deus elevou ele. Quando José entendeu que não era ele, mas que havia um plano muito maior por trás, aí Deus pôde concretizar o sonho. Então tem gente que, eu tenho sonho. Para que você está sonhando, irmão? É para você? É para o teu benefício? É para o teu status? É para as pessoas olharem para você de uma maneira diferente? Se for assim, meu amado, minha amada, ainda que esse sonho venha de Deus, antes desse sonho se cumprir, Deus vai quebrar tudo isso na sua vida. E vou dizer mais, vai doer, mas é necessário. Não tem como pessoas vaidosas chegar ao governo. José não estava preparado para governar, mesmo que tinha acabado de receber o sonho. José estava preparado para ser escravo. José estava preparado para apanhar na vida. E por que ele estava preparado para apanhar na vida? Porque era vaidoso. Porque ficava contando vantagens. Sabia que os irmãos dele odiavam ele. Sabia que o pai amava mais. Que aquilo já era um motivo, já era um assunto sensível entre os irmãos. E aí de repente ele recebe um sonho e já sai contando. É o que diz ali em Gênesis. Para a gente terminar aqui, ó. O versículo 5. Capítulo 37, versículo 5. Sonhou José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Olha só, o José insistia, né? Quer dizer, ele fala que tem um sonho, os irmãos começam a aborrecer ele. Meus irmãos, me escutem, deixa eu contar para vocês esse sonho. Provocativo mesmo. José não estava contando um sonho, José estava provocando os seus irmãos. Esse sonho que tenho sonhado, hein? Escuta aqui, ó, o Judá, o fulano de tal, escuta aqui, vai falando irmão por irmão. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho, olha que vaidoso, hein? Se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Meu Deus do céu, hein? Humildade explícita, sim ou não? Não, humildade, com U maiúsculo. Quem está entendendo isso? Olha só, irmão, tem gente que é vaidoso. O meu molho estava acima de vocês, e vocês vão tudo se dobrar diante de mim, viu só? E foi Deus que me deu, Minha vitória tem sabor de mel, Não tem umas músicas assim? Parece aquelas músicas para esfregar na cara do outro aí. Você só está torcendo para a minha derrota, agora você está vendo. Isso é vaidade pura, irmão. Estou dizendo que é errado cantar essa. Eu não canto esse tipo de música. Não tinha uma canção assim? Sabor de mel, tem sabor de mel. Quem te viu na prova e não te ajudou dando aquele negócio. É como se fosse uma canção de provocação. Ah, você viu? Eu estava lá, você não quis me ajudar? Olha aqui agora, o meu molho.
né? Em outras palavras, se curvem diante do meu molho. É como diz ali, ó, se inclinem. Repita comigo, cabeça de escravo. É isso. José estava pronto para ser escravo, irmão. Olha lá. Continue. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos, que mais? E por suas palavras, irmãos. Palavra de vaidade. Os sonhos eram de Deus, mas as palavras eram de vaidade. Quem está compreendendo isso? Não é? Quer dizer, os irmãos aborreciam por causa dos sonhos das palavras. Continua. Olha lá, e sonhou ainda outro? O José falou: oh, glória, meus irmãos estão me aborrecendo, tem mais, tem mais um sonho aqui para contar para eles. Eles estão bravos, vão ficar mais bravos ainda. Deus, manda mais, Jeová. O José estava cutucando a onça com vara curta, irmão. É ou não é verdade? Meus irmãos já estão bravos comigo. Opa, glória, sonhei mais um sonho. Lembra do Kiko fazendo inveja para o Chaves? O Chaves com a bolinha pequenininha, aí apareceu o Kiko. Não é? Mais ou menos isso, irmão. Você não vai, né, com a minha cara, alguma coisa assim, né? E sonhou ainda outro sonho, meu Deus do céu. E contou aos seus irmãos. José estava em êxtase. A vaidade estava à flor da pele, né? A vaidade estava gritando ali, ó. E disse: eis que ainda sonhei um outro sonho. Os irmãos já estavam pilhados com ele, né? Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Continue. E contando-o a seu pai e a seus irmãos. Dessa vez até o pai ficou bravo com ele. Até o pai que amava, irmão, ficou revoltado com ele. Olha lá, contando ao seu pai e seus irmãos, disse-lhe, né? Vai lá. Respondeu seu pai e disse-lhe, prossiga: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe, até eu, José. O homem foi tão vaidoso que provocou inveja, né, e mal-estar até em quem mais amava ele, irmãos. Olha o nível de vaidade de José. O pai amava José mais que todo mundo, e o José consegue ainda fazer o pai dele ficar incomodado com aquele sonho. Vaidade, irmão. Quem está entendendo isso? Né? E os teus irmãos, né, a inclinar-nos perante ti em terra. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. O Israel ficou meio assim: José, você está ficando doido, cara? Você está achando que eu... Aí ele ficava pensando: meu Deus, será que é verdade? Né? Mas o que vai acontecer pela frente, irmãos? Repita assim comigo: tragédia à vista. É sobre isso que eu vou falar no domingo que vem. Olha só, a vaidade, ela não traz realização de sonhos. A vaidade traz tragédia, irmãos. Olha só, o pai que foi semeando vaidade no coração do filho, amava mais, defendia, protegia, tal. O filho foi ficando vaidoso, começou a se achar a última bolacha do pacote. O pai vai ficar um tempão sem ver o filho, achando que o filho estava morto. Por causa da vaidade. Irmãos, aí alguém fala assim: ah, não, Deus vai me abençoar porque a luta na minha vida está muito grande, o sonho de Deus é muito grande, por isso toda essa perseguição. Não. Nem sempre é assim, irmãos. O sonho pode ser grande, o sonho de Deus é grande. Amém? Só que quando a pessoa não está preparada para absorver o que Deus fala com ela e entender que aquilo não é uma vaidade, que aquilo é um
propósito. Enquanto a pessoa não entender isso, ela vai dar com a língua nos dentes. E ela vai acabar trazendo perseguição, ódio, inveja. Não é por causa do sonho, por causa disso aqui, ó, das palavras. Os irmãos ficaram revoltados com os sonhos de José e com as palavras dele. Por que ninguém se revoltou contra Maria, irmãos? Qual bênção foi maior? José se tornando governador ou Maria se tornando a mãe do Criador do mundo? Maria. Você não vê Maria sendo perseguida? Você não vê Maria sendo odiada? Você não vê Maria sendo humilhada? E o que Deus deu para Maria era muito maior do que Deus deu para José. Você não vê Maria indo para a cadeia, para o presídio, comendo pão que o diabo amassou com chifre para poder gerar Jesus? Você não vê isso. Porque Maria era humilde. Então a humildade vai nos blindar de muitos dissabores na vida, irmãos. Tem gente que está sofrendo na vida, não é por causa do sonho que Deus deu para ela, é porque ela é vaidosa, porque ela quer ficar contando para todo mundo. E por isso que ela apanha na vida. Nós vamos ver que José apanhou, irmão. Apanhou o bichinho. Apanhou. Mas para quê? Por que Deus permitiu tudo aquilo com ele? Para arrancar toda a vaidade. Para José entender que o projeto não era José ser governador. O projeto era outro, irmãos. Nós vamos falando isso aqui mais para frente. Quem entendeu essa palavra? Vamos ficar em pé, meus amados? Amém? E glórias a Deus. O sonho é de Deus. A revelação é de Deus. E o que vai acontecer do sonho em diante? Depende do vaso, irmãos. Quem entendeu isso? Depende do vaso. Amém? Depende do vaso. Né? Tem vaso que vai ter que se quebrar na presença de Deus. E tem vaso que já está ali, né? Praticamente pronto. Então peça para Deus transformar a sua vida. Então isso aqui é uma lição para a gente, irmãos. Apenas guarde no coração aquilo que Deus vai falando e deixa acontecer. Amém? Deixa acontecer. E Deus vai na frente e Deus vai abençoando. Uma coisa é certa. O sonho vai se cumprir. Se o sonho que você tem vem de Deus, e aí a gente tem que buscar o que vem de Deus, não o que vem do homem. Se aquilo que você tem no coração veio de Deus, vai se cumprir. Mas qual que é o caminho que você vai percorrer até chegar lá? Depende do seu coração. Depende do vaso. Amém? Então é sobre isso. Vocês trouxeram o lencinho? Amém? Trouxeram? Em nome de Jesus. Se alguém não tem, leva lá para quem não tem, leva uma caneta. Isso. Me dá aqui uma caneta para mim, por favor. Você vai colocar aqui, ó, nesse lenço. Obrigado, Pedro. Os sonhos que diz respeito à vida espiritual. Amém? Quem ainda não colocou, coloque. Se você precisar de uma caneta, os obreiros levam aí para você, né? Quem não preencheu, preencha. Glória a Deus. Muitos sonhos espirituais, irmãos, glória a Deus, Deus já realizou na minha vida. E ainda outros que Deus vai realizando, tá bom? É o domingo da realização dos sonhos. E sobre esse lenço, meu Deus, nós estamos escrevendo agora os sonhos espirituais, meu Pai. Isso, vai buscando a Deus agora, apresente aquilo que é espiritual. Qual que é o sonho que você tem com respeito ao reino de Deus, à justiça de Deus? Porque se nós buscamos Deus somente pelas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis de todos. Mas quando buscamos o reino de Deus e nos esforçamos, Jesus disse que não há ninguém que tenha deixado casa, mãe, pai, família,
tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba nesse mundo 100 vezes mais, em casa, família, trabalho, em tudo. Mas nós não estamos aqui nesse mundo para conquistar as coisas da vida. Esses dias eu vi um colega meu, antigo, de longa data, comemorando o seu aniversário. Ele fez um vídeo de reflexão no Instagram e colocou, dizia: eu não costumo fazer muito vídeos assim, mas toda a data do meu aniversário, nas palavras dele, eu sempre faço essa reflexão do que eu conquistei, do que eu vivi, ou do que eu ainda vou conquistar nessa vida. E eu ficava ali curioso para saber onde o vídeo ia chegar. Em nenhum momento eu ouvia nas palavras acerca de conquistar o céu, a salvação. As pessoas estão sendo programadas para conquistar coisas materiais e estão esquecendo do céu, estão esquecendo de Jesus Cristo. E quantos estão assim, apenas buscando o nome, a carreira, o status? Mas não é sobre isso, meus amados. Isso tudo vai ficar para trás, tudo passa. Mas é como alcançar o céu. E não só alcançar o céu, porque querer ir para o céu sozinho é egoísmo. Como fazer com que as pessoas entendam, aceitem e recebam a Jesus Cristo? Como que eu posso ser um instrumento de Deus aqui nessa terra para que o Evangelho seja propagado entre todas as nações? Nós temos visto, através das ideologias satânicas, de adultização das crianças, de pedofilia e tantas outras coisas sendo introduzidas na sociedade, nas escolas, sendo introduzidas nas culturas, nos movimentos culturais. É a cultura do pecado, é o pecado se tornando cultura. E às vezes nós vemos isso até na igreja, a vaidade entrando na igreja. Hoje você encontra igrejas tatuando seus membros, irmão. Que loucura é essa? Onde que nós vamos parar, meu Deus do céu? Olha que vaidade, olha que coisa absurda. Nós não temos que carregar marcas escritas no nosso corpo, não. Nós temos que carregar a marca da promessa, o selo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo dizia: eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Mas não era uma tatuagem que ele fez, não. É porque o Paulo apanhava, o Paulo foi para a cadeia, o Paulo foi picado por uma serpente, o Paulo sofreu. Ele disse: Ananias, vai lá, este é para mim um vaso escolhido, coloca a mão sobre a cabeça dele e ele vai ser cheio do Espírito Santo, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por amor de mim e do Evangelho. É abnegação, é renúncia, é dizer não para o pecado, é dizer não para o nosso eu, é dizer não para a vaidade, para as propostas desse mundo. Essa é a renúncia, meu amado, minha amada. É mais do que uma frase decorativa, do que um adesivo que coloca na porta da casa, do que um adesivo que coloca no carro. É mais do que isso, meus amados. É uma vida na presença do Senhor. Meu Deus, nos ensina a viver na Tua presença, Pai. Nesse mundo, meu Deus, de horrores. Nesse mundo, meu Deus, que é perverso, que é cruel. O Senhor disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então livrai-nos, meu Deus, de todo o mal e nos ajude, meu Deus, a semear a Tua palavra. A pregar, meu Deus, de uma maneira intencional, com intensidade. Meu Deus, para que vidas sejam alcançadas, meu Pai. Os sonhos que o Senhor nos dá não é para o cumprimento de uma vaidade, mas é para o cumprimento de um propósito, meu Deus. Queremos viver os Teus sonhos e os Teus propósitos. Levante para o alto esse lenço em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, meu Deus, que os Teus sonhos sejam os meus sonhos.
Que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos. Que a tua visão seja a minha visão. Ensina-me, Senhor, a olhar para onde o Senhor está olhando. Ensina-me, Senhor, a viver a tua vontade no centro da sua vontade. Aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu declaro, meu Deus, que seja uma semana abençoada. A semana que começa com Deus, termina com vitória. E nós estamos começando a semana na casa de Deus, na presença de Deus. Meu Pai, leve esse povo em paz, em segurança, guardando e livrando de todo o mal, em o nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu vou para o meu lar, abençoado, guardado, protegido pelo seu poder. Saio da sua casa, mas não saio da sua presença. Todos digam amém, aplaudam a Ele bem forte. Queridos, Deus abençoe a todos, uma semana de bênçãos, de vitórias. Beijo no coração, tchau!